No ar mais um Pá Vivi sem mimimi. Lembrando, nossos encontros agora todos do período da tarde. Das 2 às 4 no canal da Revista Oeste, tem Faroeste a Brasileira com o Pá Vivi. E na sequência, a partir das 5 da tarde, tem Pá Vivi sem mimimi aqui no canal do Pá Vivi, esperando por você. Esperando também por você que vai chegando, pelo seu like, o seu joinha. Você sabe, muda tudo aqui pra gente. E quando o notável saber jurídico morre dentro do STF, cuja alma, cujo espírito dessa instituição é o notável saber jurídico, o STF ele perde a legitimidade jurídica. Sobre a legitimidade, vocês precisam compreender que a legitimidade é aquilo que faz com que as ações de alguém sejam reconhecidas e aceitas pela população. Se eu faço algo e respeitam esse algo que eu faço, é que reconhecem a legitimidade que eu tenho para fazer esta coisa. E a legitimidade, ela se funda, basicamente, de duas maneiras. A primeira maneira, a maneira bruta, e a segunda maneira, que é a maneira intelectual. Da maneira bruta, a legitimidade advém da coerção, da força, da violência. E essa violência pode ser exercida de maneira física, ou você cumpre, ou eu te mato, ou eu te bato, ou eu te prendo, e faço tudo isso ou porque sou mais forte, ou porque tenho mais armas, ou através do medo. E esse tipo de legitimidade é muito comum em lideranças religiosas que ameaçam e colocam medo na vida das pessoas. Ou você faz isso, ou você vai ser desgraçado, enfeitiçado e coisas do tipo. E tudo isso está no espectro da legitimidade pela violência. O outro espectro, que é a legitimidade intelectual, ou institucional, ou espiritual, é uma legitimidade que provém da fé. Da fé em quê? Da fé no transcendental. Da fé na justiça. Da fé no intelecto. Da fé na sabedoria. Da fé na razão. E o STF, portanto, passou ileso durante toda a sua história aos momentos mais conturbados do Brasil, porque a sua legitimidade foi toda ela fulcrada na legitimidade espiritual, institucional, da fé na razão, da fé na justiça. Como um ministro do STF é o juiz dos juízes, juiz de primeira instância, o de segunda é o desembargador, e o de instâncias especiais lá em Brasília são os ministros, e a última palavra de um ministro do STF. Como ele é um juiz dos juízes, para que a legitimidade do Supremo se mantenha espiritual, institucional, para que se cumpra e se reconheça o valor de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é necessário, portanto, que ele seja composto por juízes, por ministros, aclamadamente sabedores do direito. Os maiores conhecedores do direito. Pessoas de reputação ilibada. Pessoas que, objetivamente, têm pós-mestrado, doutorado, livre docência, cátedra, livros publicados, artigos de relevância
e, é claro, uma vida profissional como operador do direito que lhe franqueie o reconhecimento dos seus pares, dos seus colegas. Mas quando Lula, no primeiro mandato de presidente, minou a legitimidade intelectual, espiritual, institucional do notável saber jurídico, que nos dá fé na justiça, porque temos fé na razão, o que é que sobrou para o Supremo Tribunal hoje? A legitimidade através da violência. Seja essa violência a violência física, através de buscas e apreensões, através de inquéritos ilegais, através de prisões preventivas, sem os requisitos da legislação, através de decisões sem amparo no texto legal e através do medo, da intimidação, como a intimidação que o Barroso pretende fazer com a companhia que ele pretende contratar, como vimos ao tratar ontem do edital que o STF fez para que a empresa pesquisasse tudo o que se fala sobre a instituição e os ministros com o georreferenciamento. Portanto, hoje nós temos no Supremo Tribunal Federal Pittoli, que tem no medo e na violência a sua legitimidade. E se nós temos uma instituição cuja legitimidade está escorada na violência, seja a violência física, pela força, seja a violência do medo, pela intimidação, não sobra espaço para que eu possa dizer as decisões que saem deste tribunal são juridicamente legítimas, porque não são. E o Alexandre de Moraes, voltando a ele, depois dessa explanação necessária, o Alexandre de Moraes, quando eu digo que, ao lembrar das fezes feitas no 8 de janeiro na mesa de alguém, essas fezes não fedem tanto, não têm o mesmo tamanho, não são tão repugnantes quanto as fezes figuradas, que são jogadas contra esse tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, pelo ministro, dia sim, outro também. Quando o ministro fala não existe liberdade de expressão absoluta, cabe lembrar ao ministro que a sentença, que a decisão judicial é a expressão jurisdicional. E da mesma forma ele deveria saber, se ele advoga não existe liberdade de expressão absoluta, também não existe liberdade de decisão absoluta. Não existe liberdade de expressão jurisdicional absoluta. Ele, como um juiz, deu lá as suas decisões, como de costume e tradição, secretas, ocultas, escondidas como um bandido esconde a cara para não ser reconhecido, favorecendo o Arthur Lira, em um caso em que a sua ex-mulher, segundo o jornal O Globo, diz que depois que ele já se separou dela, quando ele soube que ela estava saindo com outro homem, chega, fala, tu que é macho, é? E esbofeteia a mulher e a estupra, segundo o jornal O Globo. Aliás, as organizações Globo fizeram uma entrevista com essa mulher. Mas nada foi provado contra ele, portanto, ele foi inocentado dessas acusações. E vamos dizer, então, que este post feriria a reputação de alguém que não foi condenado, foi inocentado até deste estupro, dessa violência. O que é que cabe ao juiz fazer? E o ministro do Supremo é um juiz? Caberia ele retirar o post de circulação, postagem,
e não o indivíduo, não o sujeito. Mesmo que anônimo ou não, sob pseudônimo ou não, o que o ministro Alexandre de Moraes diga foi: retirem o sujeito de circulação e não a fala. Sendo que o processo judicial gira em torno do fato e não do indivíduo. Mas o ministro Alexandre, então, ele manda banir, ostracizar, que é uma medida que vai contra os direitos humanos fundamentais. Retirar da praça pública, que é a rede virtual, um indivíduo para que ele não fale mais, como se ele fosse ali o estuprador, como se ele fosse ali o psicopata, sendo que os psicopatas neste país têm mais respeito do que um indivíduo que livremente opina. Então ele retira o sujeito da discussão, como se ele fosse uma máquina de delinquir, ignorando que o direito penal versa sobre o fato e não sobre a pessoa. E fazendo isso, ele aplica uma pena ao ex, antigo Twitter. Ou você tira em 2 horas, ou a multa é de 100 mil. Passou 2 horas, não tirou. E ele ficou lá acompanhando. Aumento para 700 pau. E se bobear, a multa vai ser maior. Aí eu lhes pergunto, com base em quê? Com base em quê? O ministro Alexandre de Moraes multa uma empresa que emprega pessoas por ter atrasado em cumprir uma decisão sem respaldo legal. Que decisão é essa? Retirar em 2 horas e setuplicar a multa. Porque ofendeu aos desígnios, aos desmandos, à ordem desse ditador. Não há base. Neste país, meus senhores, minhas senhoras, neste país, se você, no seu trabalho, perde um braço, o máximo que você vai conseguir na justiça, como indenização por perder um braço, é coisa de 200 mil reais. Neste país, minhas senhoras e meus senhores, se você perde a vida no seu trabalho, a sua família vai conseguir ser indenizada em, no máximo, 400 mil reais. Agora, um post de Instagram levar a empresa porque atrasou 2 horas a pagar 100 e se porque atrasou a 700 mil, isso é uma piada, é um escárnio